Vereadores presentes e funcionários públicos que estão presentes nesse momento para essa audiência pública. Agradeço a presença de todos vocês e convido para que possamos ficar junto até o final da audiência. Esse é um horário, acredito que, bem melhor do que o horário à tarde para a audiência pública, né? Pelo menos temos mais tempo aí para expor aí os problemas e situações. Eu quero convidar a todos para que nós fazemos a oração do Pai Nosso para iniciarmos essa nossa sessão. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero agradecer a presença dos nossos companheiros vereadores, Hugo D'Avanço, a Márcia, Santina, vereador Dadá, dos funcionários dessa casa, e convidar para que façam parte da mesa aqui, ocupar a mesa, a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, o vereador Dadá, o vereador Hugo D'Avanço e o vereador Silvio. Dadá, o presidente, o Silvio é o secretário e o D'Avanço é membro da comissão. Por gentileza. Quero convidar também para representar o prefeito municipal, também fazer parte da mesa, a secretária Neuza Casaça, por gentileza, pode chegar aqui e fazer parte da mesa. Declaro aberta, então, esta audiência pública para a apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2017. Quero convidar a contadora da Câmara Municipal, a nossa amiga Aline de Oliveira Magossi, para fazer a apresentação do demonstrativo da despesa de gestão fiscal do Poder Legislativo no segundo quadrimestre de 2017. Com a palavra, você, Aline. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Então, vamos começar com o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo, referente ao período de janeiro a agosto de 2017. A despesa orçada para o exercício é de R$ 3.830.500. Total das despesas empenhadas no período, R$ 2.214.990,65. E o saldo orçamentário de R$ 1.615.509,35. As despesas com pessoal. Aposentadorias e reformas de inativos. Foi empenhado, liquidado e pago, R$ 69.517,32. Vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos. Foi empenhado, liquidado e pago, R$ 387.337,48. Os vencimentos e vantagens fixas dos servidores comissionados, R$ 372.752,82. Os subsídios dos vereadores e presidente da Câmara, empenhado, liquidado e pago, R$ 534.991,52. Obrigações patronais do INSS. Foi empenhado, liquidado e pago R$ 182.293,67. E obrigações patronais do RPPS dos servidores ativos da CAPSESE. Foi empenhado, liquidado e pago R$ 56.457,38. Liquidado R$ 54.641,82. E pago R$ 54.641,82. Ficou um saldo a pagar de R$ 1.815,56.
Então, o total de despesas com o pessoal foi empenhado R$ 1.603.350,19, liquidado R$ 1.601.534,63 e pago R$ 1.601.534,63, e tendo um saldo a pagar de R$ 1.815,56. Outras despesas. As despesas com diárias. Foi empenhado, liquidado e pago R$ 6.633,50. Material de consumo. Empenhado R$ 40.812,71. Liquidado R$ 31.939,33 e pago R$ 31.939,33. Um saldo a pagar de R$ 8.873,38. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Foi empenhado R$ 511.527,93. Liquidado R$ 212.388,32 e pago R$ 212.242,82, com saldo a pagar de R$ 299.285,11. O auxílio alimentação dos servidores ativos foi empenhado, liquidado e pago R$ 11.182,32. Outros benefícios assistenciais, que entra o auxílio saúde, empenhado, liquidado e pago R$ 34.601. E as despesas de capital foi empenhado R$ 6.883, liquidado e pago R$ 6.274 e ficou um saldo a pagar de R$ 609. Então, o total de outras despesas, empenhado R$ 611.640,46, liquidado R$ 303.018,47 e pago R$ 302.872,97, tendo um saldo a pagar de R$ 308.767,49. O repasse do Executivo até 31 de agosto foi de R$ 2.534.240. O total de empenhos pagos, R$ 1.904.407,60. O total excedente repassado do Executivo até 31 de agosto foi de R$ 629.832,40. Então, no nosso ativo financeiro, o saldo da conta corrente da Caixa Econômica é zero. O saldo da conta corrente da Caixa Econômica para depósito em consignação, R$ 13.809,72. E o saldo de aplicação financeira, R$ 634.303,57. Tendo um saldo bancário, então, em 31 de agosto, de R$ 648.113,29. Foram repassados ao município os rendimentos de aplicação financeira de R$ 8.927,46 e também tem o rendimento de aplicação financeira a serem repassados ainda, de R$ 4.471,17. Despesas a pagar, de empenhos liquidados a pagar, ficou apenas R$ 145,50, e depósitos em consignação de R$ 13.809,72. Então, um total de R$ 13.955,22 e um saldo disponível para o mês seguinte de R$ 634.158,07. Então, temos um resumo. Foi passado pela Prefeitura da receita corrente líquida do município até 31 de agosto, de R$ 151.384.192,16. O limite máximo permitido no artigo 20 da Lei Complementar 101 de 2000 para os gastos do Poder Legislativo seria de 6%, que representa R$ 9.083.051,53. As despesas com pessoal de R$ 1.603.350,19 representa 1,06%. As outras despesas de R$ 611.640,46, 0,40%. E o total
de despesa da Câmara de R$ 2.214.990,65, 1,46. Então, essa era a apresentação que nós tínhamos que fazer do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Tá aí, muito obrigado, Aline. Só colocando aqui alguns pontos desse relatório para que as pessoas observem. A despesa da Câmara tem aí a condição, segundo a lei federal, de usar até 6% do orçamento do município. O orçamento de R$ 151.384.000. Até agora, a Câmara Municipal usou 1,46% desse total. Portanto, a Câmara está fazendo uma economia aí de 4,5% aproximadamente dentro dos limites de gasto. Lembrando que a despesa, esse relatório é do segundo quadrimestre de 2017, no período de 1 de janeiro a 31 de agosto. Portanto, está aqui à disposição de todos o relatório, as pessoas que queiram conferir e os companheiros vereadores que queiram fazer algum questionamento, público presente, pode ficar à vontade que a Aline está aí para responder. Bom dia mais uma vez a todos. Eu gostaria de parabenizar o trabalho da Aline, não só o trabalho da Aline, como de todos os servidores. Até eu me antecipei a ela antes de adentrar essa sessão, essa audiência pública, e essa apresentação do relatório de gestão fiscal, e a parabenizei novamente porque hoje está fazendo um ano que as nossas contas, enquanto eu, presidente, foram aprovadas. Até fui lembrado pela tecnologia da informática. Então, graças ao trabalho e à eficiência de cada um dos servidores dessa casa. Eu acredito que deve ter ficado na mesma proporcionalidade, né, Aline? Isso. Das relações de gastos, é que não fechou ainda o último quadrimestre, né? Que seria aí, mas você acredita que totalizaria quanto, mais ou menos, para a gente fechar os 3 quadrimestres em percentual? Isso depende muito da receita corrente líquida do município também. Então, vai depender de quanto que vai estar a arrecadação até o final do ano, né? Mas eu acredito que do jeito que está andando, vai continuar nessa faixa de 1,46%. Tá? Mais alguém? Algum questionamento? Queremos agradecer a presença também do secretário Magron. Muito obrigado pela presença. Aline, está dispensada. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Ok, um bom dia, um bom trabalho para você. Obrigada. Agora queremos convidar os contadores Thaís Alves da Silva, Antônio Hermenegildo Guimero e o Alexandre dos Santos para apresentarem aí o demonstrativo da despesa de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2017 do Executivo Municipal, e o contador Luiz Fernando Russo de Oliveira para apresentar o demonstrativo da CAPSES, aí conforme a ordem que eles entraram aí no acordo. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Dando início à audiência pública para tratar da avaliação das metas fiscais do Poder Executivo Municipal, incluindo informações referentes à administração direta e indireta do CAPSES, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa audiência tratará dos assuntos na seguinte ordem. Inicialmente, trataremos da evolução orçamentária da receita e da despesa pública, na sequência, avaliação parcial do cumprimento das metas de resultado primário e nominal, o cumprimento dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal com gastos de pessoal, dívida consolidada imobiliária, concessão de garantias e operações de crédito e outras informações referentes à execução da receita e da despesa da Secretaria de Educação, Bem-Estar Social, Saúde e da Administração Indireta, com informações referentes ao RPPS. Inicialmente, tratando da evolução da receita pública no período acumulado de janeiro a agosto de 2017, os 2 primeiros quadrimestres do ano. Bom,
Em 2017, nós tivemos uma arrecadação de R$ 167.055.000 reais de receita corrente, que equivale a 66% do orçamento anual previsto para essa categoria econômica. A arrecadação realizada da receita de capital foi de R$ 5.907.000, que corresponde a 41% do orçamento anual. A receita líquida arrecadada nos 2 primeiros quadrimestres de 2017 corresponde, então, a R$ 157.176.000 reais, equivalente a 65% do orçamento anual. Ao compararmos o desempenho da receita orçamentária nos 2 primeiros quadrimestres de 2017 em relação ao mesmo período no ano de 2016, nós verificamos que as receitas correntes tiveram um desempenho um pouco superior em relação ao orçamento anual. As receitas de capital tiveram um desempenho aproximadamente igual ao mesmo período do ano passado. E as receitas totais líquidas equivaleram aí a 2% a mais em termos de desempenho na arrecadação. Para verificarmos o comparativo entre o desempenho da receita orçamentária em 2017 e 2016, nos 2 primeiros quadrimestres, nós podemos avaliar as informações por origem de receita orçamentária. Então, em geral, nós vemos que 2017 apresentou um desempenho superior de arrecadação em relação a 2016 para as origens de receita de contribuição, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, alienação de bens e transferências de capital. Quanto à composição da receita orçamentária arrecadada nos 2 primeiros quadrimestres, nós temos transferências correntes como o percentual mais representativo, então 63,65% da arrecadação total, seguido da receita tributária de 24,30%. Na sequência, temos outras origens de receita com uma representatividade um pouco menor, que se refere à receita de contribuições, 3,79%, outras receitas correntes, 3,15%, receita com alienação de bens, 1,45%, transferências de capital, 1,96%, receita patrimonial de 1,66% e receita de serviços de 0,04%. Quanto à execução da despesa pública nos 2 primeiros quadrimestres de 2017, nós temos também as informações comparativas em relação ao mesmo período no ano anterior. Em geral, nós tivemos R$ 156.914.000 reais de despesa corrente empenhada, que equivale a 70% do orçamento anual previsto para a despesa, e R$ 10.037.000 reais de despesa de capital empenhada, que equivale a 36% do orçamento anual para essa categoria econômica. O total geral da despesa orçamentária executada por meio da etapa de empenho no exercício de 2017, nos 2 primeiros quadrimestres, foi de 66% do orçamento anual. Em geral, nós verificamos que houve uma economia de despesa pública empenhada em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, em 2016, nós tivemos 74% de empenho da despesa orçamentária até esse período. Esse ano, nós tivemos 70%. Quanto às despesas de capital, nós havíamos empenhado 51% do orçamento e, em 2017, nós empenhamos apenas 36% do orçamento anual. Quanto às despesas liquidadas nos 2 primeiros quadrimestres de 2017, nós verificamos que R$ 129.604.000 das despesas correntes foram liquidadas, R$ 6.212.000 das despesas de capital foram liquidadas. No total geral, nós tivemos R$ 135.817.000 reais em despesas totais liquidadas nos 2 primeiros quadrimestres. Nós verificamos que, em 2017, nós liquidamos 1% a menos da despesa em relação ao mesmo período do ano passado e 3% a menos da receita de capital em relação ao mesmo período no ano passado. Em resumo, de um orçamento total de despesa corrente de R$ 223.281.000,
nós empenhamos 156.914.000 e liquidamos 129.604.000. Quanto às despesas de capital totais, nós temos um orçamento anual de R$ 28.004.000, dos quais nós empenhamos R$ 10.037.000 e liquidamos R$ 6.212.000. Algumas informações complementares ao desempenho nos 2 primeiros quadrimestres do ano. Quanto à disponibilidade financeira constante em caixa, equivalente de caixa, em 31/8/2017, nós temos R$ 16.058.000 de recursos livres, R$ 7.639.000 de recursos da Secretaria Municipal de Educação, R$ 9.100.000 de recursos do Fundo Municipal de Saúde, R$ 1.340.000 em relação a recursos de prestação de serviço, R$ 463.205 referentes a recursos de poder de polícia, R$ 2.984.000 do FUNREBOM, R$ 6.019.000 da contribuição para o custeio da iluminação pública, R$ 2.465.000 de alienação de bens, R$ 1.937.000 referentes à Secretaria de Bem-Estar Social, R$ 588.171 da Secretaria de Meio Ambiente, R$ 833.150 referentes a outros recursos. Quanto à dívida flutuante vigente em 31/8, nós temos um total de R$ 44.070.594, distribuídos entre saldos de restos a pagar provenientes de exercícios anteriores em R$ 1.029.911, empenhos já liquidados em 2017 de R$ 9.923.581, empenhos ainda não liquidados em 2017, R$ 31.134.399, e valores que constam em contas de consignação, R$ 1.982.703. Quanto ao resultado consolidado do Poder Público Executivo, nós temos uma receita realizada de R$ 157.176.678, que, confrontada com a despesa empenhada nos 2 primeiros quadrimestres de R$ 166.951.759, resulta em um déficit de R$ 9.775.081. No entanto, quando compararmos a receita arrecadada nos 2 primeiros quadrimestres com a despesa efetivamente realizada por meio da etapa de liquidação, nós verificamos que nós alcançamos um superávit de R$ 21.359.317. Na sequência, trataremos da avaliação do cumprimento das metas fiscais de resultado primário e nominal, o cumprimento dos limites estabelecidos na LRF, informações complementares sobre saúde, educação, assistência social e regime próprio de previdência social. Bom dia a todos. Bom, vamos dando sequência à apresentação. Tá isso aqui. Onde que vai apertar? Tá. Bom, o resultado primário. Aqui nós vamos analisar três pontos. 31 de dezembro de 2016. Esse aqui nós vamos analisar de 1º de janeiro de 2017 a 31 de agosto de 2017, os 2 quadrimestres. Com relação à despesa empenhada e liquidada, a receita, né? Desculpa, nós vamos fazer a apuração do resultado primário. Então, aqui nós vamos comparar a receita primária com a receita, com a despesa, né? Então, no orçamento, né, estava previsto, está previsto, né, 231.709.905 de arrecadação da receita primária. E uma despesa primária de 253.814.410. Um resultado primário de 22.104.546.
a receita primária em relação à despesa empenhada. A receita primária, no caso, ela não é totalmente a receita total do município. É a receita corrente, menos as aplicações financeiras, e também a receita de capital, mais só a parte das transferências de capital. Então, a receita primária, ela continua a mesma, né, ali, arrecadada tanto para a despesa empenhada como a liquidada, mas a despesa muda, né? Então, com relação à despesa empenhada, né, se fosse fazer esse pagamento, ia faltar, no caso lá, né, o resultado primário de menos 14, 386, 847. Com a liquidada, né, com relação à receita primária. Então, vai dar uma divergência com relação ao que a Thais apresentou, que lá era toda a receita, que é 157, tá? Essa diferença é a dedução para a receita, a receita primária. Então, aí daria para fazer esse pagamento e sobre o resultado primário seria 16.749.550. A previsão na meta na LDO, era isso para 31 de dezembro, de 4.007.795. E tem o resultado anterior, né, o superávit de 12.219.079. O resultado nominal. O resultado nominal, ele faz uma confrontação entre, aqui sim, seriam os três pontos, né? 31 de dezembro de 2016, 30 de abril de 2017 e 31 de agosto de 2017. Então, a dívida consolidada, o que é a dívida consolidada? A dívida consolidada, são aquela dívida a longo prazo, né? No nosso caso aqui seria três contratos que nós temos com a agência de fomento e mais um parcelamento do PASEP que nós temos junto à Receita Federal. Então, em 31 de dezembro, esse valor era 6.359.719. Essa dedução aqui seria o disponível, né, que teria para fazer esse pagamento. Então, se fosse feito esse pagamento, ainda sobraria 21 milhões em 31 de dezembro. 21.771.529. Isso 31 de dezembro. E em 30 de abril, né, essa dívida ela baixou para 6.237.341, né, com 60 milhões. Saldo, aí daria para fazer o pagamento, sobraria 54 milhões, 227. Em 31 de agosto, ela caiu para 6.119.818, com 51 de saldo, daria para pagar, né, e sobraria 45.059.139. Bom, por que não pagar essa dívida? Por que não pagar? Porque é parcelado, outro que o juro é de 2%, 4% ao ano, então não tem interesse do município fazer pagamento total dessa dívida, melhor pagar parcelado, né, para usar esses recursos para outras finalidades. Bom, aí uma comparação ali do resultado nominal, a gente fazer a variação. Nesse primeiro quadro ali, é a B menos a C, ou seja, nós estamos fazendo uma comparação de 31 de dezembro, né, 30 de agosto com perdão, deixa eu ver aqui. Estou fazendo 30 de abril, está errado aqui ali, está invertido. Tá. Faz a confrontação. Ali, ó, nós vamos 45 menos 21 ali, tá? Então, seria de dezembro para agosto. Então, a confrontação daria 32. Então, houve um acréscimo ali, né? Houve uma relação, o saldo disponível, houve uma melhora. Aí, em 30 de abril, é a comparação de abril com agosto, né? Daria menos 9.107.894. 54 menos 45. Tá? Bom, passa para a próxima agora. Agora vamos ver a despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal, esse daqui já é o oficial, tá? Esse aqui já foi enviado para o Tribunal de Contas. Esse já é o valor já oficial, tá? Esse já. Então, a despesa total com o pessoal, só que aqui nós vamos analisar os últimos 12 meses. Então, nós vamos analisar de 1º de setembro a 31
de agosto. Então, a despesa total foi 124.614.934,22. Com o pessoal ativo, esse pessoal ativo é o pessoal que trabalha na prefeitura, mais os funcionários ativos da Capses. Nesse 103, 430, 121 e 12. A Capses tem pagamento, assim como a prefeitura, dos inativos e pensionistas, somando um valor, né, de 20.948.985,22. Desse valor, o tribunal, né, faz uma dedução. Fez uma dedução pela RLF, o parágrafo 1º do artigo 19, e mais a instrução normativa 56 do Tribunal de Contas. Então, essa dedução... Aí tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu pegar aqui, bem que eu trouxe. Espera só um pouquinho. Tá, uma dedução de 20.942.902,22. Dando uma receita, não está aqui, mas tem essa ficou faltando colocar aqui. Então, é feito o comparativo. Aí sobrou, então, uma despesa líquida com o pessoal no valor de 106.024.540,63. Essa despesa é o cálculo que se faz com relação à receita corrente líquida nos últimos 12 meses, também como a despesa também do pessoal dos 12 meses. Então, o índice é 31 de agosto de 2017, né, no valor desse valor de 106 milhões, com relação aos 218.984.519,06, que é a receita corrente líquida, que é a base de cálculo, dá 48,42%. Bom, o que a RLF fala, ela determina? Se chegar a 51,30%, que seria 12 milhões, é limite prudencial. O limite máximo, 54%, que é 118, 251, 640, 78. E o limite de alerta é 46,80%, que é no artigo 59 da RLF também. Tá? Então, nós ainda estamos dentro do limite, mas, como foi comentado há 4 meses atrás, quando eu fiz a apresentação, né, o Davanço comentou, estava um pouquinho mais baixo. Né? Aí, quando a gente comentou que, no caso, o Executivo pode fazer algumas mudanças, como corte de hora extra, demissão do pessoal, enfim, alguma coisa pode se fazer para usar, porque entre o dezembro, né, daqui 4 meses, vai ter novamente a apresentação, né, e tem que estar dentro desses 46,80 ali, tá? Agora vamos falar sobre a dívida consolidada. A dívida... Desculpa, esse pessoal... Tá. A dívida consolidada. Vocês estão vendo que são os mesmos resultados que a gente colocou lá atrás, lá, vou voltar a tela para vocês verem, ó. Aqui, ó, né? Só que lá, aqui nós fizemos a comparação sobre a dívida fiscal, que a gente olhou ali. Aqui, nós vamos fazer a comparação da dívida consolidada com relação à receita corrente líquida. Então, a dívida consolidada, como eu já falei o que é, né, que são os contratos mais o PASEP, ela tem 21 milhões lá, fazendo pagamento sobre 21 milhões. Só que aqui nós vamos analisar o quê? Quanto que esses 6.359.719 equivale à receita corrente líquida. Então, ali em 31 de dezembro, equivalia a 3,07%. No primeiro quadrimestre, 30 de abril, ela representava ou representa, né, porque ela fica registrada, representa 2,89. Em 31 de agosto, ela representa 2,74. Por quê? Né? Porque a gente pode olhar ali que a dívida ela está diminuindo, né, por não ter feito novos financiamentos no período, e pelo pagamento, né, da parte que amortiza, e a receita corrente líquida ela está tendo um aumento, né?
De cada 4 meses, se tira 4 meses do exercício anterior e acrescenta 4 meses do exercício atual. O que o Senado Federal, através da Resolução 41, diz? Que essa dívida pode chegar até 120% da receita corrente líquida. Ou seja, ela pode chegar até 262.781.423. Mas a ALF, no artigo 59, diz que 108% desse valor já é a limite de alerta, que é 236 milhões. Mas nós estamos bem aquém disso daí, né? Pode observar ali que acho que está bem tranquila essa parte aí. Garantias e contra-garantias. Esse é um tipo de financiamento que a prefeitura nunca fez, né? Que eu me lembro, eu tenho quase 14 anos na prefeitura, nunca foi feito. Mas pode-se fazer, né? Pode-se fazer até 22% da receita corrente líquida, no exercício pode-se fazer 48 milhões, mas isso é determinado pela a Resolução 40 do Senado, mas a LF, ela diz, no artigo 2º, ela também alerta nos 43 milhões, no caso 19,80%, mas nós não temos, tá? Só para passar para cumprir a lei. Operações de crédito. Como eu disse lá anteriormente, operações de crédito, de janeiro a 31 de janeiro a 31 de agosto não foi feito nenhum novo financiamento, tá? Mas poderia ter sido feito. O Senado Federal diz que poderia fazer, né, até 16% da receita, que é os 35%. Mas vem sempre o Senado com a resolução e alerta do LF ali. Esse que 90%, o 31% já seria alerta. E também tem outro tipo de financiamento, de operações de crédito, que é essa última linha, que é o limite definido pelo Senado Federal, por antecipação de receita. Esse dá 7%, que daria 15 milhões. Bom, esse daqui é um financiamento, é uma operação de crédito a curto prazo. Eu vou querer que eu estou com a boca assim. Tá. Continuando. Então, essa última linha aqui, diz o seguinte: pode fazer uma operação de crédito com antecipação de receita. Só que ela tem que ser paga dentro do exercício, tá, senhores vereadores? Então, se o município não fez, né, que eu me lembro também nunca foi feito, mas ele pode, por exemplo, o município chega lá e fazer esse empréstimo, desde que pague até 30 de dezembro. Não pode passar de um ano para o outro esse financiamento. Tá. Agora vamos falar sobre o gasto com educação, que é um problema aqui. Por quê? Tem como aumentar isso aqui, não? Aqui lá, tá. Bom, investimento em educação de janeiro a agosto. Despesa custeada com recurso de transferência de 5% e 25%. Bom, só explicando aqui um pouquinho. Com relação aos 5%, são aquelas receitas de transferência corrente, que na verdade são 25%, só que 20% são deduzidos e é formado o Fundeb, tá? E os 25% já é arrecadado, são os impostos arrecadados no município, que é o IPTU, o seu imposto de renda, são 4 impostos, o ITBI e o ISSQN. Então, esses impostos, ele direto já deduz 25%, é lei, obrigatório, no mínimo 25% para educação e 15%, já vou falar, o colega vai falar, mas 15% para a saúde, no mínimo. Tá? Isso é separado, é um recurso que a gente fala vinculado, ele vincula com gasto, já comprometido com o gasto com no caso aqui, a educação, 25%. Então, o Fundeb, né, aí então gastou 6 milhões lá no primeiro quadrimestre, lá do 525, 944, 461, e no segundo quadrimestre, 8.946, 278. Um total, aqui é 2017, no total de 15.886.740. Tá, 2017, ele tem um errinho ali. E despesas custeadas com recurso do Fundeb, 7 milhões no primeiro quadrimestre, 943.78. No segundo, 5.727.406. Total de 13.679.184. Total das despesas para fim de apuração do limite mínimo com educação,
no primeiro bimestre 14, mais 14 ali, total de 29.555.924. Isso aí representa, isso aí é pelo valor empenhado, tá? 26,91% até então da receita arrecadada nesse período. O limite, né, o mínimo, como eu disse, é 25, então aí nós estamos dentro também já do que a lei determina. Apesar que esse valor é cobrado do município só em 31 de dezembro, tá? Só com o fechamento do exercício. Mas hoje a gente já teria, pelo empenhado, nós já estaríamos dentro do valor exigido pelo artigo 112 da Constituição Federal. Agora, outras despesas com recursos de convênio. Bom, essas outras despesas são despesas de recursos federais que vêm, alguns recursos estaduais, e também o ganho do Fundeb. Bom, só para, como eu disse, os 20% formam o Fundeb. Só que no caso de Cianorte, o Fundeb ele vem com ganho. Foi deduzido... É 17.300.000 e veio para 14 milhões, veio 17. Então, veio um ganho de aproximadamente 3 milhões. Eu pensei que estava aqui, mas não está comigo. Tá. Então, esses valores, eles são gastos, que tem que ser gastos. Se não gastar, deduz e também a parte também dos rendimentos que são aplicados. Eles têm que ser gastos, mas são glosados. Se não gastar, glosa nos 25, e se não gastar, eles não consideram os 25. Tá? Então, é o gasto com merenda, né? Enfim, que corresponde a esse recurso. Então, o total, na verdade, aplicado na educação, nesse período, né, empenhado, 40.367.472. Agora, essas mesmas despesas por natureza. Despesa com pessoal, nesse período, no primeiro quadrimestre foi gasto 11.503.207, no segundo, 15.799.882, um total de 27 milhões. Outras despesas correntes, né, 6.889.283, no primeiro quadrimestre, no segundo quadro, 707.672, um total de 11.596.956. Despesa de capital, né, 1.277.000 no primeiro quadrimestre e mais 1.190.390 no segundo. Um total de 2.467.724. Então, no primeiro quadrimestre, ali, total 19 milhões, no segundo, 21 milhões, né? E no total, 41, que é o mesmo valor da área anterior, tá? Só que apresentado por natureza, despesa por natureza. Aqui é o detalhamento das contas da educação, né? O saldo. Então, tem lá... despesa, não tem saldo não. As despesas, as mesmas despesas, as despesas que com relação à educação. Então, 212 financeiro, despesa administrativa 165, com a limitação de taxa 831, convênios 1.390.000, divisão da cultura, que também é grosado ali 319, educação de jovem e adulto 191, educação especial 161, e aí vai 41 nos 25, lá, né? Superior 250, no 5,25, 8 milhões, no Fundeb 5 milhões, 11 milhões, tá? De 5 milhões aqui. Essa soma aqui também, tá? Essa soma aqui também está errada. Aqui também dá os 41 milhões, tá? Bom, agora vamos para a assistência social, dentro da divisão da Secretaria de Assistência Social, mas a divisão de gestão do direito da criança e do adolescente. Então, aqui é uma pequena tela aqui uma planilha do slide do orçamento e o que foi gasto. Bom, o orçamento com despesas era 892,063. Aí deu despesa até o segundo quadrimestre, 230,
representando 25%. Despesas empenhadas de janeiro a agosto, 377, somando, né, os 2 quadrimestres, aí daria 40, então, até 30 de agosto foi executado, né, do orçamento 42,32%. Despesas correntes, era previsto 756.401, no segundo quadrimestre 205.565, 27%, o total somando os 2 quadrimestres 352.960, então um total de 46,66. Desse valor, despesa com pessoal, 459 previsto, e 800, né? No segundo quadrimestre, 140,37, a somatória de janeiro a agosto, 250.449, um total de 49,77 do orçamento. Outras despesas correntes, 696.601, dotação do orçamento, no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, 623.328, total lá, também está com um problema aqui, deu algum problema no sistema ali, mas o índice está certo, 34,56. Despesa de capital, 135.662, 24 no primeiro quadrimestre, e no segundo quadrimestre, desculpa, no primeiro quadrimestre não teve, repetir-se o valor. Então, investimento 135.682, no segundo quadrimestre, repetindo, foi investimento esse valor, né? Então, a despesa de capital foi tudo em investimento, que pode ver que é o mesmo valor ali, 135, 20 de previsão, 24 e 24 ali, 18 e 13. Total, 892, 603 previsto, gasto 230, 677 no segundo quadrimestre, representando 25,80. De janeiro a agosto, 352, 552, 42, 32% do orçamento, como está lá em cima, a despesa total. Tá. Agora o Alex vai falar sobre a saúde. Só uma coisa, com relação, também tem 2 milhões, né, dentro da assistência social, 2 milhões e 100 aproximadamente, que foi transferido para as entidades. Tá? Aí também a gente vai acrescentar esse slide, são 3 slides, vai acrescentar para colocar na transparência. Tá? Então, além desse aqui, vai ter mais 3 slides que a gente vai acrescentar. Certo? Bom dia. Vamos dar continuidade aqui à apresentação da audiência, os investimentos e despesas com a Secretaria de Saúde. A secretária Michele, o Divon Cira, o diretor. Esse aqui é o embasamento legal da apresentação. Essa primeira tabela é uma tabela de comparação da execução orçamentária dos anos de 2016 e 2017, o primeiro e segundo quadrimestres. As 2 primeiras colunas é um comparativo do orçamento inicial da Secretaria. Em 2016, foi orçado 75.822.000, em 2017, o orçamento inicial, 82.920.000. A segunda coluna, dupla de colunas, é o orçamento atualizado no final do mês de agosto. Em 2016, 86 milhões, em 2017, 87.922.000. Desse orçamento foi realmente empenhado, não a comparação de 2016 com 2017, 2016, 66 milhões, 459 mil, em 2017 foi empenhado 61 milhões, 666 mil reais. Dessas despesas empenhadas foram liquidadas, ou seja, foram executadas em 2016, 47 milhões, 624, e em 2017 foi
liquidado, executado, né, 49.564.000. Dessas despesas liquidadas, executadas, foram pagas em 2016, 45.490.000. Em 2017, 46.530.000. Essa tabela é uma tabela pormenorizada das despesas que foram empenhadas e liquidadas. Podemos observar aqui pelas maiores, né? A despesa com pessoal e encargos sociais foram empenhados R$ 23.486.780.000 reais e liquidadas R$ 23.483.244 reais. As transferências com consórcio, né? Sicenop e o SAMU, empenhados R$ 5.629.000, R$ 5.662.818 reais e liquidados R$ 4.629.600 reais. As transferências para a instituição sem fins lucrativos foram empenhadas R$ 197.630 e foram liquidadas R$ 118.854 reais. As transferências para a União foram empenhadas R$ 58.635,30 e liquidados R$ 52.095 reais. As despesas com diárias foram empenhadas R$ 122.507 reais e foram liquidadas R$ 119.856 reais. Os materiais de consumo foram empenhados R$ 1.905.000 e foram liquidados R$ 1.886.000 reais. Os materiais com distribuição gratuita foram empenhados R$ 2.255.986 reais e foram liquidados R$ 2.064.307 reais. As despesas com passagem e despesas de locomoção foram empenhadas e liquidadas R$ 8.400 reais. Os serviços com pessoa física foram empenhadas R$ 310.689 reais e liquidadas R$ 201.991 reais. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, foram empenhados R$ 22.466.000 e foram liquidadas R$ 15.367.539 reais. Obrigações tributárias e contributivas foram empenhadas e liquidados R$ 871 reais. Auxílio financeiro à pessoa física foi empenhado R$ 76.479 reais e liquidados R$ 60.479. As despesas de capital empenhadas com transferência para consórcio, 16.743 e liquidadas 11.162. Obras e instalações, foi empenhado 1.299.412 e foi liquidado 1.018.582 reais. E com compra de equipamentos e material permanente, foi empenhado 809.990 e liquidado 584.601 reais. Essa tabela, esse quadro, esse gráfico, na verdade, é a tela anterior, mas de uma forma mais gráfica, né? Só para expor visualmente a proporção entre as despesas que foram liquidadas. Pode perceber que a despesa com o pessoal em encargos sociais é a maior despesa, com 23.483, depois o serviço com terceiro, né, despesas com PJ, 15.367.539,09 centavos, as transferências com os consórcios, 4.440, os materiais de distribuição gratuita, os 2.064.000, e assim as demais despesas. Dos 49 milhões que foram liquidados, esse gráfico aqui expõe qual é a fonte, qual é a origem desses recursos. Podemos perceber que em azul, 29.323.504.000 é a fonte 303, a fonte municipal, né, prefeitura, 303. A fonte livre,
R$ 2.731.494. Taxa de vigilância sanitária, R$ 555 mil. Alienação de bens imóveis. Todas essas despesas, todas essas fontes que eu falei aqui, são fontes municipais. Então, foi os recursos que a prefeitura disponibilizou, aplicou na saúde. As demais fontes, a PSUS, atenção básica, a PSUS, 19.524, atenção básica, 4.219, média e alta complexidade, 11.304.599 reais. Vigilância em saúde, investimentos em saúde, são todas fontes de origem do Estado ou recursos federais. Esse demonstrativo é um demonstrativo para compor o índice que a saúde, que a prefeitura, o órgão público, deve aplicar obrigatoriamente, no caso aqui, na Secretaria de Saúde. A lei obriga que tem que aplicar no mínimo 15%. Para compor o índice, podemos perceber aqui que as receitas com tributos da prefeitura totalizam 39.338.000. As transferências da União, governo federal, 23.812.000. E as transferências do Estado, 45.106.000. Dá um total de 108.257.816,43 centavos. Esse é o índice para se calcular os 15%. Podem perceber que o cálculo está dando 26,95%. Está dando acima do que a prefeitura é, por lei, obrigada a aplicar na saúde. Aqui fica mais claro isso. É um gráfico mostrando os valores das receitas que compõem o índice para que a prefeitura é obrigada a fazer o cálculo e aplicar na saúde. As receitas com impostos da prefeitura, R$ 39.338.664,10. Transferências do Estado, Paraná, no caso, R$ 45.106.272,50. As transferências do governo federal, R$ 23.812.879,83 centavos. Dá um total de R$ 108.257.816,43. Fora para o cálculo da prefeitura, que é obrigada a calcular, a aplicar na saúde, ela aplicou R$ 29.175.207,91 centavos, perfazendo um percentual de 26,95%. No caso, ela é obrigada a aplicar 15%, então estamos aplicando a mais do que o necessário. As próximas tabelas são investimentos que foram feitos em postos de saúde, em compra de equipamentos para... Esse aqui é a construção da UBS do Morada do Sol. Tá? A coluna mais à direita são as medições que foram efetuadas durante a construção. A cada medição que é feito o pagamento. Então, à direita o pagamento com os valores das medições. À esquerda, a origem do recurso. Quando é federal, no caso do rendimento de aplicações financeiras, ou uma contrapartida da prefeitura. Tá? Todas essas tabelas vão estar disponíveis para ficar mais fácil de entender no portal da transparência. Que são várias. Isso aqui é da UBS do Morada do Sol, do pronto atendimento, com várias medições. Da construção da UBS do NIS 2. Essa aqui. Esse aqui é do Jardim próximo de Universidade. Equipamento, aquisição e compra de equipamentos para o PA. Para as UBS do Vidigal e de São Lourenço, setor 3. Ampliação da UBS do Vidigal. Ampliação do UBS do setor 3. Equipamentos para atenção especializada.
Isso aqui estão todos os equipamentos, tá? Só repetindo, do lado direito, no caso aqui aparece qual foram os fornecedores, né, do material ou do equipamento que foi adquirido. Equipamentos para atenção básica, para as UBSs. Mais equipamentos. Aquisição de veículos. Aqui atenção primária. A PSUS. Atenção primária, o PSUS. Para assistência farmacêutica. Equipamento para o Conselho Municipal de Saúde. Aqui é um relatório com as consultas por especialidades que foram efetuadas, disponibilizadas, efetuadas, né, nesse período de janeiro a agosto de 2017. Consultas por especialidades. Então, cada linha dessa é uma especialidade. A primeira, no caso, médico clínico geral. Foram disponibilizadas 5.466 consultas. No segundo, aí totalizando consultas por especialidades, foram realizadas 49.480 consultas, com um custo de R$ 1.577.274,62. Lembrando que dessa quantidade, né, faltaram, cancelaram ou desmarcaram 3.492 consultas. Aqui são consultas feitas nas UBSs, né? A consulta primeira é feita na UBS, aí o médico encaminha para atenção mais especializada. Então, aqui, cada linha dessa é uma UBS, quantas consultas foram realizadas naquele posto de saúde, naquela unidade de saúde. No caso, aqui na UPA foram feitas 67.372 consultas, procedimentos de janeiro a agosto de 2017. Aí, totalizando 158.385 procedimentos. O próximo é uma tabela indicando os exames que foram realizados por prestador. As clínicas, os laboratórios, os prestadores de serviço que a prefeitura contrata para poder executar os procedimentos de saúde. Então, a clínica laboratório de saúde, a quantidade de 31.303 exames, né, com valor médio de R$ 5,78, totalizando 180 mil. O Laboratório São Francisco, 31.290, totalizando 185.637. Laboratório Cialab, Menino Jesus, Santa Paula, e assim sucessivamente. Totalizando, né, 249.151 exames. Um valor de R$ 3.666.571,90. Era isso que nós tínhamos que apresentar. Se alguém tiver dúvidas. Agora é o Fernando com a CAPSES. Bom dia a todos. Então, dando sequência, eu vou falar da parte que compete à CAPSES, referente aos dados de orçamento do segundo quadrimestre de 2017. Com relação à receita, contribuição do pessoal ativo, que corresponde ao 11% retido de cada servidor ativo estatutário. Previsto para o exercício, R$ 6.795.000. Realizado de janeiro a agosto, R$ 4.283.604,87, que corresponde a 63,04% do previsto para o ano. Contribuição do inativo e pensionista, que corresponde ao percentual de 11% sobre o salário de quem ganha acima do teto do Ministério da Previdência. Previsto para o ano, R$ 60.000.
realizado de janeiro a agosto, R$ 44.248,90, o que corresponde a 73,75% do previsto para o exercício. Contribuição patronal, que corresponde ao 18%, que é a alíquota patronal sobre o salário do servidor estatutário. Previsto para o exercício, R$ 12.530.000, realizado até agosto, R$ 7.578.950,68, corresponde a 60,49% do previsto para o ano. Compensação previdenciária, que são valores que nós recebemos mensalmente do Ministério da Previdência, previsto para o ano R$ 2.100.000, realizado até agosto, R$ 1.403.611,45, que corresponde a 66,84%. Aporte financeiro, que é um valor que o município passa além das contribuições patronais. No caso, o aporte é para a cobertura do déficit atuarial. Previsto para o ano, R$ 4,5 milhões, realizado até agosto, R$ 2.520.000, que corresponde a 56% do previsto para o ano. Receita de valores mobiliários. Previsto para o ano, R$ 4.880.000, realizado R$ 5.118.417,86, que corresponde a 104,89% do previsto para o ano. A Capsess possui hoje em torno de R$ 65 milhões acumulados e aplicados no mercado financeiro. Alienação de bens. Apesar de previsto no orçamento R$ 1 milhão, não houve alienação de imóveis de alguns dos nossos imóveis este ano ainda. Outras receitas, que corresponde aos aluguéis e demais receitas. Previsto para o ano R$ 41 mil, realizado R$ 26.146,45, que corresponde a 63,77% do previsto para o exercício. Total da receita do RPPS, R$ 31.906.000 previsto, realizado de janeiro a agosto, R$ 20.974.980,21, que corresponde a 65,74% do previsto para o exercício. Então, essas foram as nossas receitas. Agora, quanto às despesas. As despesas da Capsess, elas são subdivididas em despesas previdenciárias, que são o pagamento de benefícios, e as despesas administrativas. Com relação a aposentadorias, nós encerramos agosto com 486 aposentados. O orçado para o exercício de R$ 15 milhões, nós liquidamos até agosto R$ 9.870.374,03, que corresponde a 65,80% do orçado para o exercício. Pagamento de pensões. Encerramos também com 142 pensionistas. O orçado para o exercício, R$ 3.350.000. Liquidado até agosto, R$ 1.901.922,47, que corresponde a 56,77% do orçado para o exercício. Despesas de exercícios anteriores, orçado R$ 40 mil, liquidado até agosto R$ 1.772,07, que corresponde a 4,43% do orçado para o exercício. Despesas administrativas, que são as despesas necessárias para a manutenção da atividade administrativa da Capsess. Vencimentos e vantagens fixas, nós temos 6 servidores ativos, orçado para pagamento de vencimentos e vantagens fixas para o exercício, R$ 450 mil. Liquidado até agosto, R$ 228.912,82, que corresponde a 50,87% do orçado para o exercício. Obrigações patronais, que corresponde ao patronal sobre os servidores, e também o seguro de vida. R$ 132 mil orçado para o exercício, liquidado até agosto, R$ 102.396,33, o que corresponde a 77,57% do orçado para o exercício. Outras despesas variáveis, R$ 4 mil orçado, não houve liquidação no exercício. Outras despesas correntes, dentre elas água, luz, telefone, manutenção de sistemas de informática, entre outros, orçado para o exercício R$ 630 mil,
liquidado até agosto, R$ 260.854,91, que corresponde a 41,41% do orçado para o exercício. Equipamentos e material permanente, apesar de orçado R$ 15.000, ainda não houve, neste ano, aquisição de material permanente. Aquisição de imóveis, R$ 1.600.000. Nessa conta entra os imóveis que o RPPS adquire na forma de dação em pagamento que o ente nos passa. Então, está previsto R$ 1.600.000 de imóveis a ser repassado para o RPPS no exercício. Ainda não se concretizou, mas até dezembro ocorrerá. Reserva de contingência, que é a diferença entre a receita e a despesa, seria a reserva orçamentária, o superávit. Orçado atualizado, então, R$ 10.685.000. Total das despesas do RPPS, orçado R$ 31.906.000, liquidado até agosto R$ 12.366.232,63, que corresponde a 38,76% do orçado para o exercício. Então, são essas informações. Se alguém tiver algum questionamento, fique à vontade. Alguém questionar alguma coisa? Os companheiros vereadores, muito obrigado aí pela apresentação. Só lembrando aos nossos internautas que aqui na Câmara de Vereadores, essa prática é necessária, obrigatória pelo município, audiência pública, apresentar orçamento, apresentar relatório de despesa, e é isso que nós estamos informando hoje para aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook e não puderam acompanhar totalmente a apresentação, podem ver agora, e vocês têm hoje esse recurso para poderem acompanhar o relatório de despesa, a apresentação do orçamento, através do Facebook da Câmara. É isso que os funcionários do Executivo vieram fazer, apresentar hoje o relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2017, assim também como a Câmara de Vereadores apresentou. Eu queria ver se alguém tem mais algum questionamento, mais alguma informação. Não, é só com relação àquele quadro de despesa com o pessoal, né? Como houve um problema ali, a gente ia acertar e deixar certinho no sistema ali, colocar aquela linha da redução da despesa, tá? Que na hora que eu apresentei não estava, tá? E também a gente vai entregar aos senhores os relatórios ao qual foi feito o levantamento das informações que foi passada. Entregar. Ok? Agradecer a presença, então, dos funcionários, servidores públicos. Ana Reis, muito obrigado. Neuza Casaça, obrigado pela presença. Os companheiros vereadores, a Márcia, que estava aí, Santina, Hugo Davanço. Registrar a ausência do Silvio do Pátio, que, devido ao trabalho, não pôde comparecer. Vereador Dadá, muito obrigado. E declaro, então, encerrada essa audiência pública de apresentação do relatório fiscal da Câmara e do Executivo. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus nos abençoe.